vezes eu vou falar da palavra do Senhor. Eu vou falar sobre o estudo da palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor que nós temos que dar lugar àquilo quando o Senhor nos chamar. Se o Senhor nos chama para pregar, nós temos que viver o nosso chamado. Se o Senhor nos chama para louvar, nós precisamos fazer o nosso chamado. Se o Senhor nos chama para dirigir uma obra, nós temos que fazer cumprir o nosso chamado. Então, o Senhor Jesus me ordenou a falar esse estudo de Gênesis a Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco ou a Torá do Velho Testamento, escrito por Moisés, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E eu estou no vou para o capítulo 37, que é o estudo José vendido pelos seus irmãos. Mas vou dar um resumo do estudo do capítulo 36, onde fala, nesse 36, os descendentes de Esaú. E diz a palavra do Senhor que esses descendentes de Esaú são os descendentes dos Adomitas, diz a palavra do Senhor. E Edom, diz a palavra do Senhor, o mesmo Esaú, que são as descendências de Esaú, diz a palavra do Senhor. E as descendências de Jacó, diz a palavra do Senhor, que é Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná, que a Bíblia não relata o nome dela, mas sim a última filha de Jacó e Lia é Diná, diz a palavra do Senhor. E teve também 2 filhos, diz a palavra do Senhor, com a serva de Lia, que foi Zilpa, Gade e Assé. E também teve 2 filhos também, diz a palavra do Senhor, com a serva de Raquel, Bila, que foi Dan e Nafitalim. E com a Raquel, ele teve 2 filhos também, que foi, diz a palavra do Senhor, José e Benjamim. E diz a palavra do Senhor que Jacó, ele foi o pai dos israelitas, diz a palavra do Senhor. E Esaú, ele foi o pai dos Adomitas, diz a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela nos fala, o significado de Edom. Significa o quê? Vermelho. Por quê? Porque Esaú vendeu seu direito de primogenitura para Jacó. Então significa Edom, significado vermelho, por causa de um prato de cozido vermelho que Jacó vendeu para Esaú. E Esaú, que Jacó comprou de Esaú. E Esaú vendeu seu direito de primogenitura por causa de um prato de vermelho, que é Edom, vermelho. Então, diz a palavra do Senhor, vendeu para Esaú, que é Edom, é o mesmo, que é o pai dos Adomitas, diz a palavra do Senhor. Então, diz a palavra do Senhor, as descendências, eu já falei de Jacó, que já falei, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. E as descendências de Esaú, diz a palavra do Senhor, foram muitas descendências, de onde vieram muitos príncipes, muitas princesas, porque Esaú, como ele era o pai dos Adomitas, ele tinha muitas mulheres pagãs, muitas mulheres que ele teve. Esaú afrontava muito seu pai Isaac e Rebeca, porque era a vontade do seu pai, ele viveu uma vida boa, mas ali ele fazia isso para afrontar o seu pai, diz a palavra do Senhor. E nesse 36 também fala as descendências de Seim e reis e príncipes de Siquém também. Estou dando somente um resumo. Então, Esaú, diz a palavra do Senhor, é o pai dos Adomitas. E Jacó, pai do Israelita, diz a palavra do Senhor. E hoje eu vou falar em Gênesis capítulo 37, que é José, ele é vendido pelos seus irmãos. Diz a palavra do Senhor, que habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E aqui começa a história de José. Diz a palavra do Senhor, José, ele tinha seus 17 anos, como diz a Bíblia. Aí diz a palavra do Senhor, ele era um rapaz ali que ele procurava seguir os princípios do seu pai. José, ele era um homem entendido, onde seu pai Jacó ensinava a ele a ler, ensinava a ele a saber administrar os bens do seu pai, ensinava a ele muitas coisas. Ali José obedecia o que o seu pai fazia. E devido a isso, diz a palavra do Senhor, os seus irmãos tinham muita inveja e muito ódio de José. Ali os seus irmãos diziam, não pai, o Senhor ama mais a José do que nós. Mas não era isso, Jacó amava a todos por igual, amados irmãos. Mas José, ele amava porque José seguiu os princípios do seu pai. Ali José sentava com seu pai, procurou ler, procurou saber administrar, procurou saber administrar os bens do seu pai. Então aquilo ali
filho que obedece seu pai, obedece sua mãe, procura seguir os princípios do Senhor, como sendo um servo de Deus, sendo uma serva de Deus, mas os seus irmãos não compreendiam, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor que ali, José ali sempre ele procurou seguir os princípios do seu pai, diz a palavra do Senhor. Ora, Israel amava mais Jacó do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, diz a Bíblia. Ele fez uma túnica de manga comprida, e diz a palavra do Senhor que era origem, né, o seu pai, tanto passar o direito de primogenitura para o mais velho, como dar algum presente, mas diz a palavra do Senhor que Rúben entristeceu o coração de Jacó, porque ele se deitou com a sua serva Bila, que era mulher também do seu pai, tanto que ela teve 2 filhos, diz a palavra do Senhor que foi Dan e Naftali, e diz a palavra do Senhor ali, era mulher de Jacó também, mas Rúben não viu isso e deitou com a serva diz a palavra do Senhor, com a serva de Lia, que era Bila, e diz a palavra do Senhor, tanto Lia como Jacó viu ali intimidade, ali seu pai ficou muito entristecido, porque Rúben não respeitou o seu pai, não respeitou, porque seu pai, Bila era mulher, que ela teve 2 filhos com ele, e diz a palavra do Senhor, ali ele fez uma túnica ali, e vendo pois os irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram e já não lhe podiam falar pacificamente, ali começava a odiar-lhe José, diz a palavra do Senhor, e tinham muito ódio de José, porque Jacó amava José, mas Jacó, amado irmão, amava José, porque José era um rapaz obediente, tanto que a Bíblia diz, honra tua mãe, honra teu pai, para que seus dias venham se prolongar na face da terra. Você, amado filho, quer ser bem sucedido na face da terra? Honre a sua mãe, honre seu pai, procure seguir os princípios do Senhor. Qual é os princípios do Senhor? Fazer a vontade de Deus como seus pais fazem também. E diz a palavra do Senhor, teve José um sonho e relatou, diz a palavra do Senhor, aos seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Ali ele contou, diz assim a palavra, atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodearam, se inclinaram perante mim. Ali diz os seus irmãos, o que é que você está falando, José? Quer dizer que o teu feixe se levantava e o nosso se inclinava, rodeava nós, e aquele feixe se inclinar, quer dizer que você vai ser nosso Senhor, nós vamos se prostrar perante ti, José. E ali mais ainda os seus irmãos o odiavam. Por quê? Porque José era um homem sonhador, mas José sonhava não porque ele queria, amado irmão, José sonhava porque era Deus que ordenava os sonhos, era Deus que mostrava para José aquilo que era a vontade de Deus na vida de José. E José, amado irmão, obedecia, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor, teve ainda outro sonho, e referiu a seus irmãos dizendo, sonhei também ali José, dizendo ali, teve um outro sonho, e ali ele disse, ali estava seu pai, ali estava sua mãe, estavam seus irmãos, ali ele disse, pai, meus irmãos, eu tive um outro sonho, aonde o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim, e ali seu pai disse bem assim, meu filho, o que você está falando? Quer dizer que o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos não vão se prostrar perante o Senhor? Ali, amado irmãos, nem José, amado ouvinte, seguidores desse canal, o canal de Jesus, ali nem José não compreendia, porque era Deus que mostrava ali aquele sonho para José. E diz a palavra do Senhor, e ali mais ainda os seus irmãos ficavam com muita raiva e muito ciúme ali, diz a palavra do Senhor, de José, porque ele era um homem que sonhava, e era Deus que usava ele através em sonho, disse a palavra do Senhor. E ali diz a palavra do Senhor, ali Jacó perguntou, onde é que estão os seus irmãos, José? Ali ele disse, deve estar ali, eles desceram ali para o campo de Siquém. E ali José disse assim, vai ao encontro dos teus irmãos, meu filho, vai ver o que eles estão fazendo. E ali José disse, eis-me aqui, pai. E ali vestido com a sua túnica, diz a palavra do Senhor, saiu ao encontro ali de seus irmãos, diz a palavra do Senhor, e ouviu, diz a palavra do Senhor, no vale de Hebron. E ele também foi no vale de Hebron, e foi para Siquém, diz a palavra do Senhor. E no meio do caminho,
Senhor, o que é que pareceu um homem? O que é que você está procurando, jovem? Não, eu estou procurando meus irmãos. Vocês viram meus irmãos para onde eles foram? Que eles vieram para Hebron, depois vieram para Siquém. Vocês sabem para onde os meus irmãos vieram? E ali aquele homem disse bem assim: eu acho que eles desceram ali para a terra de Dotã, diz a palavra do Senhor. E ali diz a palavra do Senhor, José ali, depois que aquele homem disse, eu vi eles ali desceram ali para a terra de Dotã. E ali José saiu ao seu encontro vestido na sua túnica à procura dos seus irmãos. Já de longe ali naquela terra de Dotã, diz a palavra do Senhor, ali os seus irmãos ali vistaram ali José. E José, vestido com a sua túnica, que era a túnica de Ruben, que era o seu irmão mais velho, mas o seu pai deu para ele, porque se agradava ali de José, diz a palavra do Senhor. E ali os seus irmãos falaram, lá vem um sonhador. E diz a palavra do Senhor, se aproximando ali de longe, viram, antes que chegasse ali José, eles tramaram ali contra a vida de José para matar, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor, lá vem um sonhador, vamos matar ele, vamos acabar com a vida dele, só assim ele nos deixa em paz. Ali Ruben disse a palavra do Senhor, ouvindo-se Ruben, disse, não, eu não quero que vocês façam mal ao nosso irmão, mate o nosso irmão e nem derrame sangue dele, porque ele é nosso irmão, jogue ele na cisterna. Olha Ruben dizendo, jogue ele na cisterna, dê só o medo dele e depois nós vamos voltar para a nossa casa e ele de volta para o nosso pai. E ali Ruben ali se afastou dali deles, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor, mas logo que chegou a seus irmãos, conspiraram, diz a palavra do Senhor, contra a vida de José. Pegaram José, diz a palavra do Senhor, tiraram a sua túnica ali e jogaram ele, diz a palavra do Senhor, dentro de uma cisterna, que o mais nosso português, dentro de um buraco, diz a palavra do Senhor. E ali foi ali que Ruben falou, num buraco, vamos só meter o medo nele, depois nós vamos voltar. Aí quando Ruben se afastou, ali jogaram ele dentro da cisterna, que é um buraco, e diz a palavra do Senhor, e ali tramando, um conversando com o outro, não, vamos matar José, vamos matar ele, porque o nosso pai ama mais ele do que nós. Ali diz a palavra do Senhor, aqui no capítulo 26, ali Judá disse para eles, não, olha que Ruben disse, nós não devemos matar o nosso irmão e nem derramar sangue dele, nós vamos fazer o quê? Lá vem ali, conversando um com o outro, seus irmãos, ali Judá disse, não, vamos vender ele então, não vamos derramar sangue dele, mas vamos vender ele. E diz a palavra do Senhor ali, enquanto ele estava ali naquele campo ali de Dotã, vinha passando uma caravana de ismaelita, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor, ismaelitas são um povo que eles compram e vendem escravo. Diz a palavra do Senhor, eles já tinham vindo, já passaram por Gileade, compraram escravo, e com certeza a Bíblia não relata, mas em Gileade compraram e venderam, e ali passaram ali onde estavam os irmãos de José, e ali diz os irmãos dele, Judá, vamos vender, não vamos derramar, foi iniciativa de Judá, vamos vender. E ali ofereceram ali para aquele ismaelita, diz a palavra do Senhor, né? E ali Ismaelita disse bem assim, então tira ele do buraco, que a cisterna. Tiraram, e diz a palavra do Senhor, tiraram a túnica de José, e ali perguntaram, ali aquele ismaelita olhou os dentes e viu, você sabe ler, deu uma coisa para ele, um papel para ele ler, ele leu. Então uma pessoa, amado irmão, que naquela época sabia ler, era uma pessoa muito valorosa em dinheiro para poder vender. E ali aquele ismaelita ficou muito alegre, já tinha comprado muitos em Gileade, passou pela terra de Gileade, já tinha comprado muitos. E ali diz a palavra do Senhor, venderam ali os seus irmãos José por 20 ciclos de prata, diz a palavra do Senhor. E ali por incentivo de Judá, o seu irmão, a vez de proteger José, não, incentivou o irmão, venderam os irmãos os outros por 20 ciclos de prata para aquele ismaelita, diz a palavra do Senhor. E aquele ismaelita ali, amado irmão, ali passou adiante, indo para a terra do Egito, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor que ali
na terra do Egito ali, diz a palavra do Senhor, onde também ele ia vender e comprar muitos escravos também. E diz a palavra do Senhor, depois que se aproximou, Rubem chegou e ali olhou na cisterna e disse: cadê os nossos irmãos, meus irmãos? Ali todo mundo calado, até que Judá disse: não, nós vendemos com uma caravana de ismaelita que passou aqui por 20 ciclos de prata. E Judá pegou ali, e Rubem, com muito entristecido pelo que seus irmãos fizeram, rasgou as suas vestes, diz a palavra do Senhor, e lamentou e disse: agora, meus irmãos, o que é que nós vamos fazer? Vocês venderam nossos irmãos, só era para dar um susto nele, e vocês venderam. O que é que nós vamos falar para o nosso pai? O que é que nós vamos dizer para o nosso pai? Diz a palavra do Senhor. E ali os irmãos conversando, não, vamos pegar um bode, vamos matar, vamos tirar o sangue, vamos passar ali na túnica ali de José, e depois nós vamos retornar ao nosso pai, nós vamos dizer ali a trama deles tudinho ali. E ali Rubem entrou na trama, porque ele, a vez dele, o irmão mais velho, protegeu o seu irmão, não protegeu, se afastou, e os irmãos fizeram o que fizeram, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor que ali venderam José para o ismaelita ali por 20 ciclos de prata. Rubem ali lamentou muito, rasgou as suas vestes. Depois foram até seu pai e contaram, dizendo que uma fera tinha matado a caminho quando vinha até eles. Quando eles retornaram, viram ali todos os pedaços, ali não existia mais, só a túnica de José. Então diz a palavra do Senhor, irmãos, ali aquele homem foi para o Egito, ali aquele ismaelita vendeu para Potifar. Potifar, ele era o comandante ali daquele exército de Faraó ali. E o sofrimento ia continuar mais ainda com a esposa de Potifar, isso eu vou falar mais adiante. Então, amados irmãos, muitas das vezes a mentira leva muitas coisas tristes na vida do ser humano. A mentira, amado irmão, leva muitas coisas tristes. Muitas das vezes o pastor, ele perde a confiança em você. Muitas das vezes uma mentira, marido para mulher, mulher para marido. Muitas das vezes sua esposa, ela perde a confiança, marido, de você. Uma mentira, mulher, muitas das vezes seu esposo perde a confiança em você. Uma mentira, filhos, mente para o seu pai: ah, pai, eu vou para a igreja, e você segue outro caminho tortuoso, e esse caminho vai te trazer tristeza, amado irmão. E diz a palavra do Senhor que uma mentira, irmão, leva muita tristeza na vida do ser humano. E diz a palavra do Senhor que muita tristeza leva na vida do ser humano. Então fale a verdade. Fale por Senhor Jesus acima de tudo. Fale por seu esposo, para sua esposa, por seus pais, né? Por seu patrão, onde você estiver, por seu vizinho, dentro da igreja, por seu pastor. Fale a verdade, porque a mentira, diz a palavra do Senhor, que não há nada oculto um dia que não venha a ser revelado. Por causa de uma mentira, diz a palavra do Senhor, Ananias e Safira foram mortos. Por causa de quê? Porque eles venderam a propriedade e mentiram para Pedro, dizendo que eles tinham vendido aquele tanto. Primeiro morreu Ananias, e logo após Safira veio, também mentiu e também morreu. Então muitas mentiras, amado irmão, levam à morte espiritual. E nessa noite eu digo para você, fale a verdade. Mas a mentira de seus irmãos, os irmãos de José, mais adiante aqui no estudo, vai ser revelado. E o próximo estudo vai ser em Gênesis capítulo 38, Judá e Tamar. Então, amado irmão, continue seguindo a Jesus. Fale a verdade, porque a verdade, ela constrói muitas coisas boas. E eu digo para você, todos os seguidores desse canal, o canal de Jesus, continue seguindo a Jesus. Eu sou apenas serva. Siga a Jesus.